E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego da Top de Linha Reviews e hoje eu estou muito feliz de fazer o review desse cara, Piccolo, o orgulhoso Namekuseidin. Fazia tempo que eu queria ter um Piccolo na minha coleção e o engraçado é que ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro personagem da linha SH Figuarts. Mas eu não queria aquele, eu queria um 2.0 porque o outro foi lançado há 11 anos atrás. Se não me falha a memória, acho que em novembro de 2009 e agora a gente tem outro aqui em novembro de 2020. Eu tô muito ansioso, então, sem mais delongas, bora tirar ele do stand e vamos ver como ficou. Bom, vamos começar pelo básico. Esse Piccolo mede 16,5 cm de altura. Eu já vi algumas pessoas reclamando que ele podia ter um Big Mac a mais de altura, mas pra mim ele tá muito bem representado. No comparativo vai dar pra ver melhor. Com relação às cores, tem diferença desse para aquele primeiro Piccolo de 2009, mas essa versão vem da saga Namek. Ali na saga Saiyajin ele já tem essa fisionomia, mas a gola do Gui é mais fechada, a estatura dele é menor, as feições e os traços são diferentes, mas esse aqui se encaixa bem em qualquer saga. Você pode colocar ele junto com seus personagens da saga Saiyajin, Namek, Cell, até Dragon Ball Super. Então pra mim a Bandai acertou em cheio nesse Piccolo. E ainda referente à pintura, esse roxo não tem sombreamento. Mas a Bandai fez alguma coisa aqui que fez com que esse roxo parecesse um tecido. Não aqui na parte da perna, não tem, mas na linha da cintura e aqui no tronco, ele tem uns detalhes que parecem um tecido. Então eu acho que isso aqui ficou muito bom. Na capa ele tem os detalhes de sombreamento, o que deixa a desejar nos pés, né? Porque nos pés não tem nenhum detalhe. E se você for comparar com o Cell, por exemplo, ó, da linha Figuarts também, versão Premium Color Edition, ele tem esses detalhes. Assim, seria um adicional, né? Não tiraria ponto por isso, mas se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria isso, né? Algumas pessoas também reclamaram da boca, dizendo que parece que ele tá de batom, mas nas fotos é uma coisa, em mãos é outra. Isso aqui não incomoda em nada, então para mim a pintura tá ótima. Com relação à escultura, isso aqui não é só pintura, tem um relevo aqui tanto na parte verde quanto na parte rosa. E os rostos deles estão muito bem feitos, né? Você vê os detalhes nas veias, e expressões faciais representam muito bem o Piccolo. E por último, a capa. Eu prefiro a capa assim, de plástico, igual a do Buu. Mas tem gente que prefere a capa igual a do Satan, ou prefere capa de pano, que a Bandai não faz para a linha Dragon Ball. Mas isso é questão de gosto, não daria para tirar ponto por questão do material utilizado para a capa, na minha opinião. Então, com relação ao design desse Piccolo, para mim, ele é nota 10. Bom, no quesito articulações, vamos começar pela pose dele meditando. Para início de conversa, ele não vem com a base, mas a gente vai voltar nisso aqui na parte de acessórios. Eu tinha um certo preconceito com essa pose, porque se você não consegue entrelaçar os braços, e para isso você vem com uma opção de braço alternável, por qual motivo que isso daria certo com as pernas se você também não tem uma opção para substituir com uma perna de índio, por exemplo? Mas eu acabei me surpreendendo e eu acho que ficou decente, eu acho que ficou bom. Mas eu não colocaria o meu assim na estante, porque ele é muito pesado, e aí você deixa ele posicionado assim, e de noite você volta, e quando você vê ele tá jogado no chão da sua sala, do lado de fora da estante, porque a base não suportou o peso e acabou envergando. Mas cada um posiciona como achar melhor. Então, bora ver como ficou o restante das articulações. Troquei aqui o braço do Piccolo, removi a capa, troquei a cabeça, e já vou começar pelo ponto mais preocupante desse personagem, que é esse pino do braço que é parecido com o do Piccolo e muita gente está com medo de quebrar. No caso, eu achei bem simples, não tive problema nenhum, muito fácil de tirar, muito fácil de colocar, não fiquei com medo de quebrar. E aqui o pino da cabeça também é diferente, ele é bem fácil, acho que de todos da linha, o do Piccolo é o mais fácil de tirar e colocar de volta. Bem simples, então acho que a Bandai ela tá tentando algumas coisas diferentes. No Jiren ela tentou, não deu muito certo, mas parece que eles estão acertando agora, né? Parece que as tentativas estão dando algum retorno. É assim mesmo. E para mim eles acertaram bem no Piccolo. Com relação às articulações, eu não vou enrolar muito porque todo mundo já está cansado de saber como é que funciona. Então vamos lá. Movimento giratório no ombro 360 graus. Ele sobe mais ou menos até essa altura. Movimento giratório também no bíceps. E aqui ele gira um pouco mais de 90 graus. Aqui no punho ele também tem movimento giratório e ele vai para cima e para baixo. Até que move bem, né? Considerável. Aqui na parte do tronco, ele move bem para trás, mas se você fizer, ele fica esse vão aqui. Acho que ninguém vai deixar ele assim, mas vale a pena mencionar. Com relação à perna, ele também tem uma articulação muito boa. Ele vai bastante para cima. Esse aqui é o máximo dele.
E ele também vai bastante pro lado, só que se você for pro lado, olha como é que fica. Aparece esse buraco aqui. Bom, não dá pra ter tudo, não dá pra ter pose dinâmica e ter um visual bom, mas acho que também não vale a pena deixar assim. Movimento aqui no joelho também tem 2 pontos de articulação, ele move bem. E aqui na bota, se você mover, você consegue ver como é que é do lado de dentro. Ele tem esse movimento aqui para os lados. Tem um pouco para cima e para baixo também. Não, um pouco não, tem bastante até. Tem o movimento aqui na ponta dos pés. E é basicamente isso. Eu acho que a articulação ela tá muito bem feita, não tem muito o que reclamar. Então, para mim, no quesito articulação do Piccolo, é nota 10. Com relação a acessórios, ele vem com 5 opções de cabeça, 2 para usar com a touca e 3 sem, então ele veio bem servido. Ele tem também 2 peças para você posear flutuando ou voando, e o manual descreve como longo e curto, mas quando você usa o longo não dá para encaixar a capa. Ou você pode usar aquela peça roxa para tapar as costas caso você não use a capa dele. Ele vem com uma opção de braço alternável, que é sempre bem-vindo, e com cotoco, com sangue. Isso é sangue rosa, mas não dá para reclamar, porque já é uma grande evolução, é promissor. Esse Piccolo tem 7 opções de mãos, sendo 2 fechadas, 2 abertas para aquela cena que ele protege o Gohan, e 2 com a pose de luta e uma com o golpe Makanko Sapo. Agora, o que faltou aqui? O que poderia ter mais aqui? Em primeiro lugar, um stand. Isso tinha que ter, era obrigatório, porque o manual diz que é vendido separadamente, mas em todas as fotos promocionais, ele tem umas 3 ou 4 fotos que aparece ele flutuando ou voando, e aí você vende um negócio separadamente. Acho sacanagem isso. Mas enfim, Bandai, né? E um braço amarelo também seria muito bem-vindo, né? Da luta contra o Cell, aquele braço bem fininho, sugado. Mas como eles quiseram fazer ali do final da saga Saiyajin pra saga Namek, eles não iam colocar. Talvez um braço esticado também cairia bem, mas pode ser pedir demais. Mas o que seria top aqui, principal aqui, é o effect do Makanko Sapo. Eu senti falta. Poderia ter. Caso seja pedir demais, também poderia pelo menos colocar o effect de energia na ponta dos dedos dele. Já seria alguma coisa, já seria bom. Mas não colocaram essas coisas, seriam adicionais bons. Então eu acho que faltou isso para ser impecável. Por esse motivo, eu dou nota 9 para acessórios. Bom, já coloquei aqui o Piccolo na posição que ele vai para a estante e juntei ele com alguns Guerreiros Z. Para mim esse Piccolo é super fiel ao anime e indispensável na coleção, então a nota dele é 9.6. Mesmo que você já tenha a versão 1.0, esse aqui é um upgrade muito bom daquela versão anterior. Então, às vezes você já tem ele já há uns 11 anos, 10 anos, talvez queira fazer um upgrade porque você pegou ele bem no início, vale a pena, não dá para deixar esse aqui de fora, ele está muito badass. O único motivo dele ter perdido 0.4 é porque eu dei falta de alguns acessórios, principalmente o stand, que era obrigatório, né? O effect eu até entendo porque é algo adicional, a gente releva, né? Mas você fazer foto promocional dele voando e mandar você ir lá comprar a base separadamente, eu achei isso bem desnecessário. Acho que a Bandai deu um vacilo aí, então ele mereceu perder uns pontinhos. Mas e aí, qual que é o seu caso? Você já tem o Piccolo 1.0 e pretende pegar isso porque não dá para deixar passar? Ou não vai pegar porque já tem e não quer ter um segundo Piccolo na coleção? Ou você seria como eu, que ficou esperando muito tempo sair um Piccolo 2.0 e agora não tem como deixar esse aqui passar? Conta aí nos comentários. E como sempre, caso você tenha gostado do vídeo, não se esquece de dar aquele like e seguir o canal. Então, vou indo nessa, continue colecionando e até a próxima.